pastor Rick Warren, um autor de vários best-sellers, com certeza um pastor muito influente, muitos pastores o imitam no Brasil, milhões de cópias vendidas, igreja gigantesca, só tem um problema, ele é bem herege. Você vai ver aqui, eu vou mostrar para você as coisas que ele já falou sobre como, por exemplo, homossexualismo, quer dizer, ter relações pode ser pecado. Pode ser. Então a gente quer falar sobre isso porque há muitas igrejas que baseiam todo o seu ministério nas ideias desse homem. Então vamos lá. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, então a primeira coisa pra gente falar aqui é que sempre que você faz uma crítica a algo assim, alguém tão grande no sentido de conhecido, logo já vem aquele argumento ad hominem. É porque você tá com inveja. Mas claro que pode ser. Mas é óbvio. É óbvio, é claro que isso pode acontecer. Mas pode ser também que as pessoas estejam utilizando desse argumento, já que ele é grande, ele é inquestionável, justamente para não responder. Então o que a gente precisa é analisar os fatos, tentar ver, à luz da Escritura, o que foi falado, o que foi dito, e julgarmos e vermos se isso que a gente quer para a nossa igreja e para as nossas vidas. Eu já fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre ele, sobre o fato de que ele aceitou pastoras na sua denominação, a Saddleback, a sua igreja Saddleback, e por isso a igreja dele, que originalmente era um batista, ele fazia parte dos batistas, e foi expulso da convenção das igrejas batistas do sul, lá nos Estados Unidos. E aí, hoje, eu quero falar o seguinte, às vezes um ourives ele olha e ele identifica, olha, isso aqui é ouro, isso aqui é falso, isso aqui é uma joia falsa. Mas o leigo, ele fala, que bobeira, ambas são iguais, idênticas. O leigo, somente quando o negócio começa a ficar bem corrupto, podre, enferrujado, ele fala, agora eu sei. Então, a verdade é essa, as pessoas que leem as suas escrituras e leem muitas dessas ideias, como por exemplo o livro Uma Igreja com Propósito, que é um absurdo, eu li 2 vezes, você lê e você fala, puxa, isso aqui tá errado. Mas as pessoas acham normal. É normal porque elas não leem suas bíblias. Entretanto, quando falas mais absurdas, quando você vê a ferrugem mesmo ali, aí eles falam, opa, agora eu consigo ver. Aqui, através desse vídeo, eu vou mostrar para você algumas falas do pastor Rick Warren que são absurdas. Mas se você já lesse a sua Bíblia, desde sempre, lá atrás você iria ler os livros desse homem, e ia falar, puxa, isso aqui tem uma coisa bem estranha, hein? Coisa bem estranha. E mais uma vez, e aqui? Isso aqui não é que eu tirei o texto aqui de contexto, ou que eu estou fazendo um videozinho improvisado. Não. Só o livro dele, Uma Vida com Propósitos, eu li 2 vezes. Eu vou até fazer uma resenha aqui sobre ele. E quando eu vejo ele falando dessas coisas, eu me lembro rapidamente do livro Uma Igreja com Propósitos. Então vamos lá. Vamos reagir aqui a esse vídeo. Esse aqui é um canal americano, de um irmão aí americano, reagindo às falas do Rick Warren. E ele começa falando sobre a fala do sucessor dele. Aquela fala de um progressista mesmo. Ou seja, o discurso politicamente correto, que nega o evangelho para agradar a esquerda atual hoje, que é a esquerda que domina o mundo atual, né? Então vamos lá. Olha isso aqui, veja se isso aqui é isso aqui, se tem justificativa para uma fala disso aqui, ó. The new pastor, along with his wife, who is also a teaching pastor, they run the day-to-day operations at Saddleback. And yes, Rick Warren affirms female pastors. We'll get into that also. But who is Andy Wood, just for a moment here? Rick Warren's successor, Andy Wood, is an egalitarian who is very open and inclusive towards LGBT. Gente, teve um outro vídeo que eu reagi isso aqui, o pessoal ficou um pouquinho chateado porque eu acabei explicando um pouco. É que isso aqui, esse tipo de vídeo, a gente não tem uma legenda em português e a legenda automática do YouTube é muito ruim. Então vou dar uma explicadinha rapidamente. Então ele está falando aqui sobre o sucessor do Rick Warren, que é bem aberto, inclusive, ao movimento LGBT. Então vamos lá. Some people, this is their first time in church. In fact, some of you, this is probably your first week ever to come to a church. We embrace that diversity, and within that, we have people who have different sexual orientation. We have some people who are heterosexual, some people who are gay, and we have a lot of disparity and a lot of differences in our church. Esse é o primeiro ponto. Olha o que ele está dizendo aqui, não é? Olha, nós somos bem abertos à diversidade. Pastor, mas será que não é apenas uma linguagem para se mostrar aberto aos pecadores? No sentido de eles creem que é pecado, mas eles querem que as pessoas ouçam o evangelho? Não é. O vídeo continua. Como eu falei para você, a gente tem um probleminha aqui na legenda. Perguntam para eles o seguinte aqui, ó. Esse aqui é o pastor, o sucessor do Rick Warren. Vocês podem assistir depois o vídeo. Então eles perguntam ali para eles assim, ó. Um casal gay adotou um filho e depois se converteu. E aí? O que a gente faz? Perguntaram para ele, para o sucessor do Rick. Sabe o que ele falou? E agora? Adotaram um casal gay, casado,
adotou filho e se converteu. E agora? Aí a moça pergunta, por que Deus odeia o divórcio? E agora? Sabe a resposta do pastor? O sucessor do Rick Warren? É uma pergunta difícil, não tem preto e no branco aí não. Como assim difícil? Como assim difícil? Vocês têm que se separar, vocês não podem ficar juntos. Como assim difícil? Que doideira é essa? E ele está na dúvida. Ele está na dúvida. Então, esse discurso aqui deles, né? Não, nós abraçamos a diversidade. Imagine se houvesse traficantes e empreendedores, traficantes na plateia. E ele dissesse assim, olha, aqui há traficantes, eu quero lhes dizer que abraçamos o empreendedorismo. Hã? É claro que entenderão que isso aí não é errado, que o tráfico não é errado. Então é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Esse discurso que vem em nome, obviamente sempre assim, em nome do amor, para não condenar. Mas o amor é falar a verdade. O amor é dizer, olha, todos vocês que estão aqui hoje são bem-vindos. E expor o pecado e falar, olha, isso aqui que você faz é errado, é pecado. E você precisa se arrepender. Não há nada mais amoroso do que falar para alguém que está indo para o buraco que ele está no caminho errado. Isso é que é de fato amor. Leais são as feridas feitas por quem ama e traiçoeiros os beijos de quem odeia. Ok, agora vamos para a segunda parte aqui do vídeo. Numa entrevista, o Rick Warren diz assim, ó, não é ilegal amar alguém, e o contexto é sobre homossexualismo. Pode ser pecado. Pode ser pecado? Aí ele fala, pode ser fazer sexo com alguém. Pode, e ainda repete, pode ser. É um absurdo. Vamos ver aqui um negócio assim de show de horrores mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Quote unquote, and let's listen in again to see what he has to say. What about the love part, though? Because I hear the AIDS part. It's not illegal to love somebody. But you think it's a sin? No, it's not a sin to love somebody. It might be a sin to have sex with them. Wow. It might be. Eu vou explicar, eu sei que tá um pouco ruim de ler ali. Eu assisti, para não dizer, esse trecho aí que você acabou de mostrar aqui dessa entrevista, eu assisti o todo, tá? Então isso é importante dizer. E o contexto ainda é pior. Qual que é o contexto daquela fala ali? Vamos chegar lá. Eu tenho amigos gays, eu trabalhei em organizações gays, disse o Rick Warren ali na entrevista. Naquela entrevista, maior, ele disse que a atração homossexual não é pecado. Sentir a atração homossexual não é pecado. Ora, cobiçar é pecado. Se um homem cobiça, se é pecado que um homem cobice a mulher do próximo, quanto mais cobiçar o homem do próximo. O entrevistador pergunta para ele, lá naquela entrevista, pro Rick Warren, o seguinte, o homossexualismo é pecado, Rick Warren? Ele não responde. Ele diz, eu devo amar a todos. Porque a Bíblia diz que eu devo amar a todos. Então, você percebe como que foge. É um negócio assim impressionante. E aí o cara pergunta, mas para você é pecado? Aí ele fala, olha, não é ilegal amar alguém. Não é ilegal. Pode ser pecado ter relação, homem com homem. E aí ele repete, pode ser. É um negócio assustador. É assustador como que todas essas igrejas que adotam a postura do em nome do amor para não pregar sobre pecado, que de início parece assim, ó, não é que eles são contrários a esses pecados, não é que eles aprovam esses pecados. Não, mas é apenas uma linguagem para atrair essas pessoas. Mas se você não expõe que é pecado logo de início, isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é chamar ao arrependimento. Então esse negócio de não vamos falar sobre pecado no início, para que as pessoas venham para a igreja, e lá na frente a gente fala. Essa é uma ideia que muitas igrejas adotam. Não pregam sobre o pecado. Não, lá na frente, quem sabe um dia. A verdade é que na maioria das vezes essas igrejas lá na frente manifestam o seguinte, que eles não pregam sobre o pecado no começo e não pregam sobre o pecado lá no final também. Vamos lá então para o terceiro ponto, em que o Rick Warren diz o seguinte, para ir para o inferno você tem quase que fazer o impossível. Quer ver? Vamos lá. At prayer, you are good to go. Listen to what Rick Warren told Sean Hannity. To go to hell, you have to do almost the impossible. Doesn't that go against straight and narrow is the way, and few are those who find? Ele diz, ó, Rick Warren, para você ir para o inferno, você tem quase que fazer o impossível. O próprio entrevistador diz o seguinte, mas peraí, aquela passagem bíblica que fala da porta estreita, que a porta é estreita, difícil o caminho para entrar no céu e poucos que entram. Ele diz, não. É quase impossível você ir para o inferno. Isso aqui tudo é mais uma vez o discurso do Jesus bonzinho, que não prega sobre pecado, do Deus do amor, que para eles amor não tem justiça, não expõe o pecado. E obviamente esse discurso,
ele parece tão maravilhoso, parece o discurso da graça, mas não é. É simplesmente um discurso que, em nome do amor, se tolera todo tipo de pecado. Tem quase que se fazer impossível para entrar no inferno. Não, todo mundo já nasce condenado ao inferno. O impossível é ir para o céu. E, obviamente, essas frases nos remetem àquela ideia da teologia universalista, que diz que no final ninguém vai ir para o inferno porque Deus é amor, Deus ama todo mundo, ninguém vai para o inferno. E você vê isso aqui já no Brasil, em várias igrejas brasileiras. Agora vamos lá, outra frase aqui complicada do Rick Warren. Ele disse que o Papa estava fazendo tudo certinho. Esse Papa esquerdista, né? Vamos lá. Pope Francis is the perfect example of this. He is doing everything right. You see, people will listen to what we say if they like what they see. O Papa tá fazendo tudo certinho. Claro, porque é um Papa canhoto. Quer dizer, um Papa sem ser canhoto já tá tudo errado, mas um Papa canhoto aí é pior ainda, né? Ele também, acho que é nesse vídeo aqui que o autor vai mostrar, esse homem, esse cristão aqui, vai mostrar que que o Rick Warren diz que o Barack Obama é um cristão. O cara é esquerdista, financiou aborto. Pelo amor de Deus, gente. Um negócio assim que assustador. Mas vamos lá. Quando você lê as obras do Rick Warren, você já nota tudo isso. Como eu falei lá no começo, é tipo um ourives que sabe a diferença entre joia falsa, entre ouro verdadeiro e falso ouro. Mas o leigo diz, pare de ser chato. As duas são idênticas. O leigo, porque é ignorante, só vai notar quando a ferrugem começar a aparecer. Mas aquele que tem entendimento, mínimo entendimento, ele sabe identificar. Isso aqui é ouro, isso aqui não é. O John MacArthur, comentando sobre o livro Uma Vida com Propósitos, disse: a única apresentação que achei do Evangelho no livro foi: acredite que ele te ama e seja salvo, receba o seu perdão. Está faltando alguma coisa nisso? Pergunta o John MacArthur. Óbvio, e a resposta é arrependimento. No livro Uma Igreja com Propósito, vemos algo muito parecido. O Rick Warren apresenta ali um programa de crescimento que é basicamente transformar a sua igreja numa empresa que fornece o produto que o consumidor espiritual está buscando. O cliente tem sempre razão, é transferido para a igreja. Os sem igreja têm sempre razão e estamos aqui para atender às suas demandas. Vamos dar a eles o que eles querem. E se você fala, não, eu acho que não é isso, leia o livro. Ou melhor, assista então minha resenha primeiro. Eu vou fazer uma resenha e vou falar sobre isso. Mas deixe-me dar alguns exemplos disso. No capítulo 9 do livro, Rick Warren fala sobre Robert Schuller, que fez uma pesquisa de porta em porta na sua comunidade, fazendo perguntas a pessoas ímpias, que a Bíblia diz que estão em revolta contra Deus, que o coração delas é maligno, que Paulo diz em Romanos 3 que elas não querem a Deus, não há um que busque a Deus. A essas pessoas, Robert Schuller perguntou: o que você espera de uma igreja? Você imagina isso? Você perguntar para um ímpio, que a Bíblia declara que está em inimizade contra Deus, que tipo de igreja você, ímpio, deseja frequentar? E aí, o Rick Warren diz que se inspirou nisso e fez algumas perguntas para a sua comunidade também, de ímpios. Uma das perguntas: se você estivesse procurando uma igreja onde frequentar, como ela seria? Ou seja, ao invés de Rick Warren perguntar para Deus, na Bíblia, qual é o tipo de igreja que ele tem que apresentar à comunidade, não, ele foi lá no mundo perguntando para ímpios que tipo de igreja vocês querem frequentar. E, de acordo com essas respostas, ele organizou a sua igreja. É interessante, eu sei, no livro o tempo todo ele diz que as suas estratégias são bíblicas. Mas ao longo do livro você vai vendo que não são. Você organizar a sua igreja com base numa pesquisa feita a ímpios, com base no quê? Que tipo de igreja você deseja ir? Isso é assim que nós vamos organizar a nossa igreja? Eu sei que alguns podem dizer, pastor, não, isso aí não é negar a mensagem do evangelho, isso é só fazer-se de gentil para ganhar o gentil. Não é verdade. Eu vou lhe dar um exemplo de negação do evangelho no livro do Rick Warren, em que ele tenta se tornar menos ofensivo para agradar o mundo. No capítulo 9 do seu livro Uma Igreja com Propósito, ele fala sobre ganhar os jovens. Qual a dica? Não fale de céu para os jovens. E ele se explica. Apresentar um evangelho que enfatiza a segurança de ir para o céu como um dos benefícios da salvação provavelmente não terá muito efeito entre os jovens, que têm a vida inteira pela frente. Como é que é? A grande mensagem do evangelho é anunciar a salvação eterna. Mas ele está dizendo, não. Você quer ganhar os jovens? Não fale da salvação eterna, porque eles são muito jovens. Eles não estão pensando na morte ainda, então isso não é atrativo. Então pregue o evangelho para eles negando o evangelho. Esse é só um dos exemplos de que sim, apesar de o tempo todo estar falando sobre me fazer de gentil para ganhar gentil, em nome do amor, no final das contas é uma negação do evangelho
para atender o cliente sem igreja, para dar aquilo que os clientes espirituais querem, uma igreja de acordo com o desejo deles. Isso que a gente vê aqui no Rick Warren, no seu livro, é o que a gente vê em muitas igrejas, uma igreja comercial, feita ao gosto do cliente. Isso é tão interessante que até o nome da igreja dele, Saddleback, ele também deu para atender a demanda dos clientes, porque na região dele, lá na Carolina do Norte, é isso, né, que ele está lá na Carolina do Norte, foi feita uma pesquisa e as pessoas de lá disseram que não gostam muito de nomes de igreja tradicionais, como Batista e por aí vai. A própria identidade da igreja dele é isso. A identidade da igreja dele mostra: a minha igreja está aqui e eu quero fazer aquilo que esses sem igreja querem, ainda que seja algo contrário à palavra de Deus, como, por exemplo, pregar um evangelho que não se anuncia a salvação eterna. Então, essas igrejas, muito influenciadas por Rick Warren, são igrejas comerciais, feitas ao gosto do cliente. Eles entendem qual é a mente do homem moderno e dão ao homem moderno exatamente aquilo que o homem moderno quer. Como declara 2 Timóteo 4,3, Paulo falou: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E essa igreja comercial, ela tem dois grandes problemas. Primeiro, usa o fiz-me gentil para ganhar o gentil, para introduzir todo tipo de recurso mundano na igreja. Segundo, usa o discurso do amor como desculpa para não pregar sobre arrependimento. Sendo que o amor é justamente não dar o que os ímpios querem, mas o que eles precisam. Pregar justamente aquilo que de início os ofende e os escandaliza. Mas no final, o salva. Um falso evangelho não ofende ninguém e até enche uma igreja, mas não traz convertidos ao reino dos céus. Enfim, eu vou fazer ainda mais 2 vídeos dentro desse tema, né? Um vídeo falando sobre o livro dele, Uma Igreja com Propósitos, e mostrando assim, é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. E um outro vídeo também falando sobre um pastor que abandonou igrejas como a do Rick Warren, conhecidas como igrejas sensíveis ao que busca, ou seeker sensitive, e mostrar como que no final tudo isso aí, esse conto de fadas, de que, não, a gente está pregando esse evangelho raso aqui, mas lá na frente a gente vai dar algo mais sólido, ele mostra, nunca funciona assim. Se você usa instrumentos carnais para atrair as pessoas, depois você precisa de instrumentos carnais para mantê-las. Se você atrai as pessoas para a igreja com coisas que não são de igreja, depois você também precisa manter aquelas pessoas ali com coisas que não são de igreja, porque elas não querem uma igreja de verdade. Mas é isso aí. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.